L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galera, você está ouvindo aí Para Acabar com o Juízo, episódio antes das férias. Semana que vem vou estar de férias. Hoje tava com minha mãe, pela primeira vez eu fui no MASP, né, no Museu de Arte de São Paulo. Muito chique, achei chique. Agora eu acho que toda a construção paulistana é feita pela Lina Bobardi, a arquiteta chique da Silva lá. Muito chique. Muito doido pensar São Paulo, assim. Porque parece que aqui as coisas existem, né? Eu que sou do Espírito Santo, sou de Vitória, eu achava que as coisas só existiam nos livros, mas em São Paulo as coisas existem, né? O Portinari existe, a Tarsila do Amaral, né? Essa galera realmente existiu e pintou mesmo, de verdade. Muito doido, né? Mas enfim, não era sobre isso. Eu tava com a senhora, minha mãe, né? E eu estranhei que ela tava de visita aqui, né? E aí, não estranhei que ela tava de visita, né? Foi combinado. Mas aí ela falou... Na minha cabeça ela tinha falado que ia voltar hoje, dia 20, né? Quinta-feira. E aí, cara, não, é sexta-feira. E minha mãe, ela é meio desligada, assim. Ela é meio... uma professora de artes, meio fora da caixinha, assim. Aí eu levei numa boa, né? Que eu ainda padeço desse mal das pessoas que estão ficando velhas. Tipo, eu tô com 33. Desse mal das pessoas que estão ficando velhas de ainda confiar nos seus pais, assim, de achar que eles têm faculdades mentais em dia, assim. Nunca tiveram, né? Mas hoje em dia tá pior ainda. E aí tem uma certa negação de ver que talvez eles estejam bitolando. Porque ver que eles estão bitolando é ver também que eles vão morrer, que você vai ter que se virar sozinho, né? Então nunca é muito agradável entender que seus pais estão realmente bitolando e que provavelmente você vai ter que cuidar deles. Essa tarefa ingrata e de piano aí, culposa. Pilar da civilização, né? Criar filhos para que eles cuidem de você. Mas aí eu falei, então tá, você sabe melhor que eu, né? Quem sou eu pra falar que você tá errada? Rapaz, a gente almoçou, deu 2h30, quando ela foi me mostrar onde que ela ia pegar o ônibus, supostamente amanhã, sexta-feira, quando viu o ônibus dela ia sair em meia hora. Caralho, velho, que doideira. E aí... não sei porque eu tô contando essa história, mas é uma história, né? E aí ela voltou pro hotel que ela tá ficando e ela conseguiu remarcar a passagem pra amanhã. Mas nem do hotel, ela marcou o hotel até hoje, nem se ela tinha se atentado, né? Tudo isso é sagas aí, não sei porque eu contei isso, mas é um caos de hoje. Mas é isso, pessoas avoadas. Também porque eu ainda tô em São Paulo, né? Não sei se você reparou, né? No ambiente, você tá ouvindo, você tá acompanhando isso com assiduidade aí, semanal, ou mesmo ouvindo na ordem. Eu falei que eu ia estar em Porto Alegre no próximo episódio, mas não, fiquei em São Paulo mesmo, que as gatas estão aqui, né, cara? Tô com saudade das gatas, e se eu puder aproveitar, eu fiquei aqui. Pós-graduação lá na URGS, está de férias. Tô falando muito, eu tenho pouco tempo hoje, então deixa eu botar o despertador. Para 20 minutos aqui. Agora são 5h35, a gente vai até 5h55. Como eu trabalho às 6, né, tem que dar aquele corre. Esse corte abrupto, hein? Onde parar, parou. Pronto, 20 minutos. Então, continuando nosso trabalho de leitura desse livro sagrado aqui, que é o Antiédipo, um tema muito importante aí, que é o tema da colonização, né, cara? E a gente está na página 223, no 3.4.3, as condições de Édipo e a colonização. Édipo e o etnocídio, né? Não sei se vocês lembram, a gente leu um processo de cura na África, né? Esse paragrafão da semana passada. E anteriormente a gente também leu a continuação do plano de Édipo, os aspectos da psicanálise. E a gente está na seção 3.4, psicanálise e etnologia. Né? Só para recapitular, né, desse 3.4.1, que é legal, né? Definir o que eles estão... como é que eles definem dois aspectos da esquizoanálise, né? Definimos a esquizoanálise por dois aspectos: a destruição das pseudoformas expressivas do inconsciente, né, os édipos da vida aí, e a descoberta dos investimentos inconscientes do campo social pelo desejo. Então essa
Esses dois grandes aspectos aí que eu acho que eles vão seguir trabalhando aqui, né? E aí eles deram um caso no processo de cura na África, como é desedipenizar o nosso próprio olhar, né? Ou seja, destruir essas pseudoformas expressivas do inconsciente e, na verdade, descobrir os investimentos do campo social pelo desejo, né? Inconscientes do campo social pelo desejo. Então vamos lá, 3.4.3, as condições de Édipo e a colonização, Édipo e o etnocídio. Dizíamos que o ponto de partida parecia edipiano, era somente o ponto de partida para nós, treinados para dizer Édipo, sempre que nos falam de pai, mãe e avô. Falou de família, a gente já vê um Édipozinho, né? E a gente já vê também, consequentemente, interioridade, né? Culpa e outras coisitas mais. Beber uma água por esse intervalo. Na verdade, a análise em Ndembu nunca foi edipiana, estava diretamente ligada à organização e desorganização sociais. A própria sexualidade, através das mulheres e dos casamentos, era um investimento do desejo. Os pais desempenhavam aí o papel de estímulo e não de organizador ou desorganizador de grupo, que era desempenhado pelo chefe e pelas suas figuras. Em vez de se assentar tudo sobre o nome do pai ou do avô materno, este se abre a todos os nomes da história, né? Inclusive todos os nomes daquela organização social, né? Todos os nomes da história pertencentes aos antepassados, né? Tem toda essa pensar os antepassados e os que estão por vir como todos os nomes da história, né? História passada, história futura. Então, tem muito mais de um processo despessoalizado, mas que ao mesmo tempo considera muito mais gente, né? Em alguns outros processos, em alguns outros rituais, em algumas outras organizações sociais do que a nossa. Em vez de projetar tudo sobre uma grotesca ruptura da castração, dissemina-se tudo pelos 1000 corte-fluxos das chifaturas, das linhagens, das relações de colonização. Então aqui, só para a gente se atentar, eles estão fazendo um lugar de recusar as imagos familiares freudianas e as estruturas caras e funções de um lacanismo, né? Então, só para a gente se situar aqui, quer ver? Na verdade, a análise Nebu nunca foi edipiana, estava diretamente ligada à organização e desorganizações sociais, ponto. Então isso aqui é bem esquizoanálise, né? Ou seja, investimento inconsciente do campo social pelo desejo. A própria sexualidade através das mulheres e do casamento era um investimento do desejo. Então, a sexualidade não é só pessoal, né? Pensa aqui, ó, eles trouxeram sexualidade, estão trazendo todos os elementos da psicanálise, mas revertendo o certo uso deles, né? Ou transvalorando certo uso. A própria sexualidade, que normalmente se pensa individual, né? A minha sexualidade sua, é ligada, através das mulheres e dos casamentos, era um investimento do desejo, ou seja, essa sexualidade é de ordem social, né? Não é de uma ordem individual. Os pais desempenham aí o papel de estímulo, ou seja, os pais acontecem como parte desse agenciamento complexo, né? Parte dessa disparo, né? De certas relações do investimento do desejo no campo social, e não de organizador ou desorganizador de grupos, que era desempenhado pelo chefe e pelas suas figuras, ou seja, não dá para colocar os pais como estruturantes das relações, né? Mas como participantes mesmo, estímulos e estímulo. E ele segue. Em vez de assentar tudo sobre o nome do pai, que é a função, né, lacanista aí, ou do avô materno, que é a relação com a lei, ou obedecer ou desobedecer a lei, né, este se abre a todos os nomes da história. Então, ao invés de ser uma relação para com a autoridade individual do chefe, do pai, do avô materno, uma relação muito maior com a ancestralidade, como a gente estava falando, e a futuralidade das gerações, né? Em vez de, porque o problema não são tanto, também, são as funções, né? A relação meio limitada do modelo das funções estruturais. Mas para além disso, como elas sempre remetem a certa individualidade, né? Então aqui tem um problema muito sério que eles estão explodindo por duas pontas. Em vez de se projetar tudo sobre uma grotesca ruptura da castração, ou seja, né, tudo poderia ser aparentemente relacionado com uma falta da castração, com uma perda de um certo poder, né? Que a castração estar diante de uma certa impossibilidade de simbolização, né?
mas em vez disso, dissemina-se tudo pelos 1000 cortes fluxos das chefaturas, das linhagens, das relações de colonização. Não está em jogo só a impossibilidade do indivíduo, né? Nem a impossibilidade, nem essa impossibilidade individual. Né? Mais uma vez, a função, mas também... Ó, a gata invadiu o consultório aqui, bicho, tem que tirar ela de lá rapidinho. Nem a função, nem a individuação dessa função. Né? Eu ia falar frustração. Calma aí, deixa eu tirar a gata do consultório, que não pode ficar lá não. Castração! Depois a galera entra no consultório, aí fica espirrando, fica coçando o olho, tá ligado? Aí essas bichas, elas são muito safadas, elas não gostam de porta fechada. Aí a Páprica abre a porta do consultório, a primeira coisa que elas fazem é correr pra lá. E a Neve não é boba, vai junto. Mas dá muita alergia, cara, foda. A galera que é alérgica. Dá uns maus encontros aí com as gatonildas. Os pelos, né, essa saliva das gatonildas. Bom, continuando aqui. Tá falando de castração, né? O que se tem é todo o jogo das raças, dos clãs, das alianças e das filiações, toda essa deriva histórica e coletiva. É justamente o contrário da análise de Peano, uma vez que essa esmaga obstinadamente o conteúdo de um delírio, uma vez que enfia força no vazio simbólico do pai, entre aspas. Esse é o problema de Édipo, né? Tanto as funções são muito limitadas, os modelos das funções são muito limitados, quanto são individualizantes. Então o tempo todo eles vão escancarar. Enquanto essas funções são limitadas, que elas não são funções realmente binárias, né? E esse procedimento de individualização delas, né? Então é sempre muito coletivo e muito mais abrangente, né? Muito mais complexo. Ou antes, é verdade que a análise nem mesmo começa por ser edipiana, exceto para nós, será que ela, entretanto, não virá a sê-lo em certa medida? Aí, né? Vamos voltar a essa pergunta aí. Em que medida? Sim, em parte ela se tornará isso sob o efeito da colonização, ou seja, colonização, o Édipo é um problema de colonização. O colonizador, por exemplo, abole a chefatura ou a utiliza para seus próprios fins, assim como muitas outras coisas, a chefatura ainda é pouco. Que interessante mesmo, né? O processo de colonização ele se passa muito compreendendo certas dinâmicas, instaurando correlações com as próprias dinâmicas de poder, né? Do colonizador com o colono, e aí vale muita leitura aquele livro do Franz Fanon sobre colonização, Os Condenados da Terra, né? Que é isso, acho que tem uma coisa de ver como o colonizador vê toda a forma de organização social sob os olhos do próprio poder individualizante, né? Eurocentrado, assim, branco. E aí consegue uma correspondência muito sinistra. Isso de alguma forma ressoa, né? E ignora que ali a organização do poder, a organização de distribuição da organização social é muito díspara, é muito diferente, mas é muito contagioso, né? Chegar e oferecer poder, oferecer esse lugar da individualização dos processos, né? Que não faz parte necessariamente, ou pelo menos não de maneira tão contundente e centralizada em outras culturas, né? Essa que é a grande sedução colonizadora, muito fodida, né, cara? Mas enfim, o que eles colocaram? O colonizador, por exemplo, abole a chefatura ou a utiliza para seus próprios fins, assim como muitas outras coisas, a chefatura ainda é pouco. O colonizador diz: seu pai é apenas seu pai, nada mais. Assim como seu avô materno, não há por que tomá-lo por chefes. Faça suas triangulações no seu canto e põe a sua casa entre as da linha paterna e as da linha materna. Sua família é apenas uma família, sua família é apenas sua família e nada mais. A reprodução social já não passa por aí, embora tenhamos justamente necessidade de sua família para fornecer o material que será submetido ao novo regime de reprodução. Então aqui eles estão sendo bastante fanonianos, né, nesse sentido. Toda a organização social tem que se submeter a essa do núcleo familiar que vai reproduzir mão de obra e materialidade para o colonizador, né? Essas novas terras, esses novos territórios. Então, sim,
Um quadro edipiano se esboça para os selvagens espoliados. Édipo da favela. Doideira. Vimos, todavia, que os colonizados permaneciam como um exemplo típico de resistência a Édipo. Com efeito, é aí que a estrutura edipiana não chega a se fechar, e que seus termos continuam colados, seja em luta ou em cumplicidade, aos agentes da reprodução social opressiva. O branco, o missionário, o cobrador de impostos, o exportador de bens, o homem notável da aldeia tornado agente da administração, os velhos que maldizem o branco, os jovens que entram numa luta política, etc. Bem foda, cara. Isso aqui tem um diálogo bem maneiro com os Condenados da Terra, né? Isso aqui é de inspiração claramente fanoniana. Meio triste eles não falarem do Fanon aqui, né? Mas essa ideia de um Édipo da favela, né? Tipo, várias outras organizações sociais e é muito engraçado. Às vezes a gente se depara com isso, né? Vai lendo essas coisas assim, de psicologia, psicanálise. Não sei se a galera aí de sociologia, antropologia também se depara com isso. Umas compreensões bem brancas dos rolês, assim, né? E umas tirações, umas conclusões muito brancas, assim, que você pensa, cara, isso aí não é verdade em 85% do território brasileiro, assim, sabe? Certas constatações sobre paternidade, maternidade, certas constatações sobre estruturação da família, organização política, sobre hábitos, comportamentos, tá ligado? Você vê, cara, isso corresponde mesmo, né? E é muito engraçado que quando esses saberes, essas práticas começam a se alastrar pelo território, o que podem fazer é fazer caber, né? Engraçada a lista dessas pessoas que são colonizadoras da reprodução social opressiva, né? O branco, o missionário, o cobrador de impostos, que é isso, né? Como é que eu cobro imposto se eu não saber quem é a família? Não, sua família tem que pagar um imposto certo. Você como indivíduo, se você não tem, recorra à sua família, né? É sempre uma reindividualização, né? Uma individualização de certos processos. O exportador de bens, o homem notável da aldeia, tornado agente da administração, por aí vai. Mas as duas coisas são verdadeiras. O colonizado resiste à edipenização e a edipenização tende a fechar-se sobre ele. Então tá, sendo aí, essa parada é dupla. Em havendo edipenização, bonito, em havendo, quando rola, eu botaria assim, quando rola, em havendo, quanto tempo falta? Falta 6 minutos, vai dar para terminar esse parágrafo. Em havendo edipenização, ela é o resultado da colonização. Aí, isso, a edipenização é sempre o resultado da colonização. E é preciso juntá-la a todos os procedimentos que Jolin soube descrever em La Paix Blanche, a Paz Branca. Depois a gente volta lá, porque tem a referência lá embaixo. Agora é uma grande citação do tal do Jolin. Aspas, o estado de colonizado pode conduzir a uma tal redução da humanização do universo que toda solução buscada será medida do indivíduo ou da família restrita, com o que terá como consequência uma anarquia ou desordem extremas no nível do coletivo. Muito bom essa ideia, né? Tipo, instaurar a individualidade, o núcleo familiar produz uma anarquia e desordem extremas no nível coletivo, né? Pesado. Anarquia de que o indivíduo será sempre vítima, com exceção daqueles que detêm a chave de um tal sistema. Nesse caso, os colonizadores, os quais, nesse mesmo tempo em que o colonizado reduzirá o universo, tenderão a estendê-lo. Caralho, pesado. E é muito doido pensar como o neoliberalismo, né, que não vê sociedade, mas apenas indivíduos e suas famílias, né, já diria nossa demônia Margaret Thatcher, né, é uma forma gigantesca, né, de colonização do próprio Ocidente, né? Depois que tudo está colonizado, é uma recolonização do Ocidente, né, do próprio Ocidente, até qualquer vestígio no próprio Ocidente, né, de comunidade, de coletividade, ser mais uma vez anarquizado, né, em função da individualização e do familismo, né. O Anti-Édipo é um livro muito recente, cara, é muito curioso isso. Acho que eles têm essa denúncia muito forte contra o individualismo e a família, né, de uma forma que não sei se perdeu essa discussão, a galera parece muito ingênua com relação a isso, assim. E aí tem a nota de rodapé, né, pra gente saber que livro é esse legal, pra gente ter de referência, 25, Robert Jolin, La Paix Blanche, Introduction à l'ethnocide, Introdução ao etnocídio, 70. Jolin analisa a situação dos índios a que os capuchinhos persuadiram, entre aspas, a trocar sua casa coletiva por pequenas casas pessoais. Olha só. Na casa coletiva, o recanto familiar e a intimidade pessoal estavam fundados em uma relação com o vizinho definido como aliado, de modo que as relações interfamiliares eram coextensivas ao campo social. Ao contrário disso, produz-se na nova situação
uma ferramentação abusiva dos elementos do casal sobre si próprios, entre aspas, né? E sobre as crianças, de tal modo que a família restrita se fecha no microcosmo expressivo em que cada um reflete sua própria linhagem, ao mesmo tempo que o dever social e produtivo lhe escapa cada vez mais. Porra, bem claro isso aqui, né? É que Édipo não é somente um processo ideológico, mas o resultado de uma destruição do meio ambiente, do habitat, etc. Caralho! Foda! Foda! Foda, 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 foda. Vou até procurar essa porra dessa paz branca aqui, bicho. Édipo é algo como a eutanásia no etnocídio. Caralho, Édipo é algo como a eutanásia no etnocídio. Quanto mais a reprodução social escapa em natureza e extensão aos membros do grupo, mais ela se assenta sobre eles ou os assenta sobre uma reprodução familiar restrita e neurotizada, da qual o Édipo é o agente. Pesado, pô, bad trip. E a galera estudando decolonização sem essas paradas, né? Eu acho interessante esses negócios, cara. Bobeira. Só que os caras europeus aí não tá mole. De verdade. Mas você fica preocupado. Próximo esse parágrafo é 3.4.4. Eles não sabem o que fazem, aqueles que te penizam. E é bem grande, né? Não vai ser na próxima semana, mas na semana que vem. Beijos. Nem tô com alarme, né? Falta muito? Pô, faltam 2 minutos. Eu vou sair mais cedo, galera. Foi mal. Mas tem um episódio gravado aí com 20 minutos. Quase certinho, 21 minutos. Beijo, vou aproveitar para dar uma descansada aqui e editar esse programa para lançar hoje. Até mais, galera. Valeu. Se quiser gravar, troca uma ideia aí. Tchau. Tipo aquela pessoa que tenta desligar a ligação e não vai, né? É a mesma coisa que tentando desligar essa gravação e não desliga. Ai, caralho. Tchau.